Desde 2023, Dilma Rousseff vive em Xangai, na China. Fica lá a sede do novo Banco de Desenvolvimento, às vezes chamado de o Banco dos BRICS. Recentemente, Dilma foi reeleita para o cargo e recebeu uma visita do líder chinês Xi Jinping, que veio com um discurso muito elogioso, aliás. 上海我也在这里工作过，这座城市呢，它具有开放、包容、创新的特点。 Junto com Xi, Dilma também recebeu a TV estatal chinesa para uma longa entrevista. Obviamente, ela retribuiu as gentilezas ditas pelo Xi Jinping. Eu queria destacar uma outra questão. Nós discutimos também sobre a preocupação em relação ao atual momento. E eu externei para o presidente Xi meu grande respeito pela posição firme, pela posição tranquila e pela posição de reafirmação da sua própria soberania que a China manifestou ao longo desse tempo, e o respeito e admiração que os países do sul global têm por uma posição tão tranquila, tão clara, mas tão firme. E o que deixa assim evidente, né, o fato de que o presidente Xi é um dos grandes líderes desse momento histórico. A função de Dilma hoje não é nem menos complexa e nem menos importante que a de um presidente da República. Dilma hoje lidera um banco que financia projetos de infraestrutura em vários países. Os parceiros do Brasil confiam centenas de milhões de dólares nas decisões dela. E para agravar a situação, ainda tem a guerra comercial, que foi deflagrada pelas tarifas dos Estados Unidos. É que o banco presidido pela Dilma foi fundado como uma alternativa ao FMI, ao Banco Mundial e até à hegemonia do dólar. Tudo isso coloca a Dilma no centro de um processo de reequilíbrio geopolítico, um processo que o mundo está vivendo agora mesmo. Não por acaso, a TV chinesa vai lá ouvir o que ela tem a dizer sobre tudo isso. Olha, eu acredito que essa guerra comercial é o maior erro que algum país possa cometer. Essa guerra comercial, aquela cena em que se pega uma tabela e se coloca todos os países do mundo por um critério que não é muito claro, com uma equação matemática financeira que também não bate, todos os países sobre uma grande pressão nas tarifas. Acho que assustou o mundo foi o fato de que até pequenas ilhas estavam sujeitas a uma tarifação absurda, até pequenas ilhas, algumas inclusive desabitadas. Então é algo que não se pode, a gente não pode aceitar isso tranquilamente. Então o que eu acho é que os objetivos para os quais eles fizeram isso não são objetivos passíveis de ser atingidos. Eu acho que eles estão se ferindo a si mesmos. Porque essas tarifas de 2 de abril, né, aquelas grandes, elas provocaram, eu acho, uma primeira questão básica. Elas são responsáveis por algo que os Estados Unidos vêm acusando outros de fazer. Elas são responsáveis pela desdolarização. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o improvável destino de Dilma Rousseff. Em 2015, Dilma ainda era presidente do Brasil. Em julho daquele ano, ela estava na Rússia para uma conferência dos BRICS. E não era qualquer conferência, porque naquele ano, 2015, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estavam inaugurando um banco, o novo Banco de Desenvolvimento. A criação desse banco era cogitada desde 2012 e em 2015 estava se tornando realidade em grande parte pelos esforços do Brasil no campo das relações internacionais. Já naquele momento, o Brasil e por extensão a sua presidente também, a Dilma, eram vistos como articuladores importantes para a criação do banco. Não por acaso, coube a Dilma a função de apresentar os objetivos dessa nova instituição na fatídica Cúpula dos BRICS de 2015
na Rússia. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Mas embora fosse respeitada e ouvida pelos líderes das nações parceiras do Brasil, a Dilma recebia um tratamento muito diferente no próprio país. Por aqui havia uma crise política interna que logo resultou no impeachment, em abril de 2016. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Entre a criação do banco em 2015 e o impeachment em 2016, muita coisa muito negativa foi dita a respeito da Dilma no Brasil. É claro que com o tempo, muito do que foi dito acabou sendo desdito, então logo deixou de ser conveniente dizer. Às vezes fala em corrupção, não sei o quê, mentira. Ela é honesta, o que eu sei, o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né? Mas ela não tem, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de corrupto ou coisa assim, né? Para mim, honestíssimo, primeiro ponto. Depois do impeachment, a Dilma perdeu muito da viabilidade eleitoral dela. Em 2018, a Dilma tentou ser senadora por Minas Gerais, terminou em 4º lugar na eleição. Aí em 2022, nem chegou a disputar um cargo eletivo, mas em 2023 ela encontrou nos líderes dos BRICS aquele voto de confiança que o eleitor brasileiro mesmo já não dava mais. A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita hoje a nova presidente do Banco do BRICS, que é o grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Membros de dentro do Banco dos BRICS dizem que o nome de Dilma Rousseff foi bem recebido porque se trata de uma ex-chefe de Estado. Isso pode abrir mais interlocução direta com os presidentes dos BRICS, entre eles com Xi Jinping, presidente chinês, e Vladimir Putin, o presidente russo. Na liderança do Banco dos BRICS, a Dilma gerencia um capital que pode passar fácil dos 100 bilhões de dólares. É dinheiro que financia metrô na Índia, energia eólica no Brasil, tratamento de água na África do Sul, entre outros grandes projetos de infraestrutura. Obviamente, todos os países membros têm interesse em indicar quem vai ser o próximo presidente do banco. E é por isso que o que vigora no Banco dos BRICS é um sistema rotativo. Primeiro, o país da vez indica o seu representante. Depois, os outros membros vão lá e votam para dizer se aprovam ou não aprovam o nome indicado. E assim a gente chega no momento mais improvável da trajetória da Dilma à frente desse banco. É que em 2025, agora, era a vez da Rússia indicar um novo presidente para o novo Banco de Desenvolvimento. Só que a Rússia abriu mão desse direito para que a Dilma pudesse continuar. A ex-presidente Dilma Rousseff vai continuar por mais 5 anos à frente do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. Posto normalmente ocupado em um esquema de rodízio entre os membros fundadores do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas durante o encerramento da 16ª cúpula do bloco em outubro, em Kazan, na Rússia, o presidente russo Vladimir Putin já havia acenado com a indicação de Dilma. O novo mandato da Dilma à frente do Banco dos BRICS é muito mais importante que o primeiro, em função do momento histórico. Não é segredo para ninguém que o Banco dos BRICS surgiu como uma alternativa ao FMI, ao Banco Mundial. E aí, com a guerra comercial deflagrada pelas tarifas dos Estados Unidos, e a hegemonia do dólar sendo mais contestada do que nunca, com tudo isso, o banco ganha uma importância estratégica ainda maior para todos os seus países membros e principalmente para a China. Não por acaso, a TV chinesa usa mais de meia hora lá para ouvir o que a Dilma tem a dizer. O fato dos Estados Unidos ser deficitário, tá, na balança comercial não se deve a tarifas. É uma questão que é intrínseca a esse fato dele ser o controlador da moeda hegemônica. Ministro das Finanças do De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing,
chamava de privilégio exorbitante, que era o fato do dólar. A moeda hegemônica significa que ele tem de garantir acesso a todos que pagam com dólar, eles têm de garantir dólar. Como é que eles garantem? Eles garantem se tornando deficitários. Porque tem uma, vamos dizer assim, um prêmio por ser deficitário na área comercial, que sem custo, sem juros, sem nada, as pessoas vão e entregam aos Estados Unidos suas reservas, né? Reciclam suas reservas, obviamente pagando um juro modesto. O que significa isso? Que os Estados Unidos podem gastar sem restrição. Daí a dívida imensa. Um déficit em conta corrente que ele não quer e que ele quer sanear com tarifas. Ele já não conseguiu isso da primeira vez. Acho que dificilmente conseguirá da segunda. É possível que dentro de algumas décadas, ou talvez até de alguns meros anos, a gente conheça um mundo pós-dólar. É difícil de imaginar uma economia global sem a hegemonia da moeda dos Estados Unidos. Mas mais difícil ainda é imaginar a construção dessa nova ordem sem uma instituição como o Banco dos BRICS. E é nessa posição em que a Dilma se encontra agora. Ela se tornou uma espécie de gerente do processo de desdolarização do mundo. E esse é um destino que ninguém poderia prever no auge da rejeição a Dilma em 2016. Agora fica parecendo que quem disse tchau, querida, se despediu cedo demais. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei, é o segundo vídeo seguido sobre política. Isso também não me agrada muito, para ser sincero, mas é que eu vejo de quando em quando esse canal da TV estatal chinesa e caramba, eu vi essa entrevista lá um tempão e pensei, pô, ninguém falando disso no Brasil. Aí achei que eu tinha que fazer minha parte para suprir esse déficit de informação. Eu e os Estados Unidos, né? Preocupados com o déficit. Enfim, se quiser dar uma força aí e se inscrever, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito mesmo. Próximo vídeo, se Deus quiser, Donkey Kong. Ah, eu ia adorar. Valeu!